Horário de Brasília, 11 horas 40 minutos. Bom dia. Hoje, 2 de junho de 2025. O tempo passa mais rápido do que a gente possa imaginar. Não é verdade? Já estamos no meio do ano. Pelo menos eu imaginei, ou estou imaginando, que o tempo passou rápido. E você? Tem a mesma opinião que a minha? Estamos aqui nos estúdios em São Paulo. Sol, tempo ensolarado, 18 graus. Tivemos nessas últimas 72 horas temperaturas baixas aqui em São Paulo. Mas a mudança de tempo tem que se preparar muito, não é? Principalmente as mães já fazem isso com as crianças e também os nossos queridos e queridas idosos, as pessoas que são as nossas referências de vida, não é verdade? Eu vindo aqui para a rádio, agora de manhã, para quem está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Edson Xavier, conhecido também como Ligeirinho do Rádio. E quando eu chego aqui nos estúdios, sempre tem preparação para os assuntos que eu poderia comentar. E muitas das vezes eu olho, claro, mas eu já venho com outros pensamentos. Olha, um talento que eu nunca tive foi para ser compositor, mas a minha cabeça, bem antes do rádio, eu trabalhei em gravadoras também. Eu tenho, graças a Deus, pensamentos todos os dias, a improvisação e assuntos que eu posso falar. E é claro que nem eu e nem ninguém poderia imaginar a existência depois de décadas desse mundo maravilhoso da internet. Como assim, Ligeirinho? Eu vejo as pessoas criticando muito a internet. Mas será que você sabe fazer o bom uso dela? Tudo na vida é uma ferramenta. Se você não ter uma intimidade, aperfeiçoamento, entender como funciona a máquina, claro que você vai achar sempre motivos para colocar dificuldades. Eu penso dessa forma, desculpe. E a vida é assim, não é? E eu resolvi falar de algo lembrando de 20 anos atrás. Eu estou colocando redondo 20 anos atrás, para que você também tenha um conhecimento do nosso trabalho jornalístico, mas com missão. E por que eu estou associando a internet? Porque neste momento, só no Instagram, nós estamos em todas as plataformas, ou nas principais, mas neste momento, dia 2 de junho de 2025, nós estamos aqui apenas no Instagram, online, ao vivo, mais de 3.000 pessoas nos ouvindo. Isso não tem preço, é uma dádiva, mas também é uma missão. Muito obrigado. Tem pessoas que estão me ouvindo de cidades que eu nem conheço, municípios que eu nem conheço. A gente recebe recados semanalmente dos mais diversos. Então, isso é o combustível para que a gente possa continuar. E baseado nisso, eu quero fazer esta live
lembrando mais de 20 anos atrás, muito mais, porque agora eu estou lembrando que nós estamos em 2025 e em 1999, veja só, em 1999 eu cheguei pela primeira vez no Vale do Paraíba. Não conhecia tipo assim, de chegar nas cidades. Passava pelas estradas, porque sempre a gente trabalhou no rádio e com artistas, então a gente passava pelas rodovias, não é? Carvalho Pinto, rodovia Castelo Branco e por aí vai, Dom Pedro. E aí eu cheguei na cidade que é minha paixão também, Jacareí, a âncora do Vale do Paraíba, onde você entra pelos arredores ali do Vale do Paraíba, pela região serrana e para o Rio de Janeiro também. E engraçado que todas as cidades que eu morei, por conta do rádio, e em 3 meses eu queria voltar para São Paulo, porque as pessoas não sabem, né? Eu nasci em São Paulo, aqui na capital, mas eu vivi muito em cidades do interior por conta do rádio mesmo, trabalhando com artistas, viajando e tal. Para resumir, pessoal, e em todas as cidades o prazo era 90 dias para mim mesmo. Eu queria todos os dias voltar para São Paulo. Só que chegava 90 dias, 3 meses, eu começava a me apaixonar pela cidade onde eu morei, onde eu trabalhei. E hoje eu quero falar do Vale do Paraíba, onde eu fui recebido com muito carinho, mesmo não sendo conhecido. Mas é claro que tem aquelas pessoas que olham assim meio atravessado, não é? O que esse cara veio fazer aqui? Tirar vaga dos outros. Pois é. Eu vou lembrar também da USP aqui em São Paulo, que me deu a oportunidade. Pena que não existe mais, não a USP, mas a Rede Saci. A Rede Saci, que foi um projeto muito bacana, criado pela USP, um departamento de jornalismo ligado à acessibilidade. Eu comecei a trabalhar como repórter da Rede Saci, de 1998 a 99. Em 99, eu cheguei na região do Vale do Paraíba e fazendo o papel de repórter nas ruas, observando as vagas exclusivas, observando o desrespeito das pessoas que não respeitam as vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, que são os cadeirantes, não é? Os nossos idosos, enfim, as dificuldades dos deficientes visuais, os cegos, enfim. Existe um símbolo internacional de acessibilidade, que é mundial, não é? Por isso que é símbolo internacional, que até uma criança, quando começa a despertar para a vida, sabe que é aquela imagem de uma cadeira de rodas em branco, não é? É uma logomarca mundial. E do lado, no fundo, azul e branco. Você já percebeu, tem os autoadesivos que até hoje tem motoristas que compram esses adesivos e colocam ali no para-brisa, sem serem deficientes, só para aproveitar das vagas exclusivas. Até hoje, alguns fazem o uso disso. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é assunto sério, e eu quero chamar a atenção, especialmente, como eu estou falando do Vale do Paraíba, e nós tivemos um trabalho muito bacana lá como repórter da Rede Saci. Você lembra do folclore? O que é Saci? É que eu estou no improviso aqui, cada letra significava algo em relação à solidariedade. Pena que eu estou de improviso aqui e não fiz nem a pesquisa, porque eu não vou lembrar. Mas a Rede Saci, ela foi criada por profissionais da USP que
criou um departamento de jornalismo dentro da USP aqui em São Paulo. E eu era um dos repórteres. E vou contar uma história muito bacana. Saci, todo mundo lembra do folclore, o Saci Pererê. O Saci Pererê tinha apenas uma perna, então ele tinha uma deficiência. Então, daí você já lembra Rede Saci, tá bom? Pois bem, eu fiz vários trabalhos, tanto em Jacareí, como a cidade vizinha, que eu considero mini São Paulo, que lá que eu trabalhei em rádio, nossa querida São José dos Campos. Alô, São José dos Campos, onde nós fizemos história aí, no rádio também, especialmente na extinta Super Rádio Piratininga, nossa querida Rádio Piratininga. Que bacana. Mas enfim, vamos lá. Eu estava em um dia em São José dos Campos, fotografando veículos que estavam em desacordo com a legislação, ou seja, pessoas que não tinham nenhuma deficiência, não usavam cadeira de rodas, usando vagas de cadeirantes. E aí a gente abordava, não era só reportagem, a gente abordava, conversava com as pessoas. É um jornalismo de prestação de serviços e utilidade pública. E tivemos vários problemas, mas também soluções. Ontem eu estava conversando com meu filho e falei sobre isso. Na cidade de Jacareí tem muitas vagas exclusivas que até hoje existem porque foram criadas por nossas cobranças, no plural. Nós cobramos na Câmara Municipal de Jacareí, nós cobramos do prefeito na época. E, ô Ligirinho, mas você era político? Não precisa ser político para você cobrar e exigir. Pelo fato de ser repórter, claro que isso ajudou bastante. E trabalhando no conteúdo da acessibilidade, foi aceito as minhas sugestões, que haveria necessidade em alguns locais de implantar essas vagas exclusivas, para que veículos de pessoas com deficiência estacionassem ali e fossem para o comércio, para o mercadão e tal, enfim. Então isso eu muito me orgulho. Não foi em outras cidades também, mas eu estou falando de Jacareí porque eu tenho uma história com Jacareí que eu quero contar hoje. Mas eu estava fazendo uma reportagem em São José dos Campos, depois, na volta da rádio, fazendo também Jacareí, onde eu morava. E um determinado dia, uma equipe da Globo, e lá nós temos no Vale do Paraíba, a afiliada da TV Globo, que é a TV Vanguarda, a Rede Vanguarda. Mas a própria TV Globo aqui de São Paulo, eu vi uma viatura ali. A viatura parou, uma repórter veio até mim, me cumprimentou, não lembro qual é o nome da repórter, ela não está mais na Globo. E um produtor, junto com essa repórter, conversou comigo. Poxa, a gente está observando aqui que trabalho bacana que você faz. Que orgulho, você é repórter também, a gente percebeu aqui. E você aborda as pessoas, conversa, dá conselho que não pode fazer isso, fala das leis. E qual é o seu nome? Eu conversando e tal. Olha, eu estou com um produtor aqui do programa do Jô. Eu falei, que legal. O programa do Jô Soares, né? Jô Soares. E ele queria falar com você. Aí lá na praça mesmo nós conversamos e trocamos telefone. E ele me fez um convite. Olha, eu vou mostrar esse seu trabalho, se você me permitir, para a diretoria lá, para o diretor do programa do Jô. E se eventualmente você fosse convidado para uma pauta, para falar sobre o seu trabalho, você aceitaria? Eu não disse sim nem não, eu não lembro na verdade, mas não fiquei eufórico. E por quê? Porque exatamente naquele momento eu estava passando por uma situação terrível, que era a perda do meu pai. Meu pai havia falecido menos de um mês. E meu pai sempre foi a minha referência. E eu estava justamente voltando a trabalhar para voltar à atividade, porque a vida continua, mas eu estava sentindo muita falta do meu pai.
como sinto até hoje. E aí nos despedimos. Passados uma semana, eles ligaram à minha casa, telefone fixo, e a minha esposa atendeu. Aliás, eu atendi primeiro e disseram que era da Globo. E eu não lembro, mas ela, segundo ela disse que eu desliguei o telefone na cara de alguém. Ainda bem que essa pessoa ligou novamente e falou: olha, aqui é da Globo, é da produção do programa do Jô, na Globo, e eu gostaria de conversar com eles e tal. Aí a minha esposa explicou: olha, meu sogro faleceu há pouco tempo, tal. Aí lamentaram tal, e deram um tempo. Falei: então nós vamos fazer o seguinte, a senhora acredita que uma semana, 10 dias, a senhora pode convencer ele, porque o próprio Jô, olha só, o Jô Soares, gostou da pauta. Nunca tivemos uma pauta como essa, de um repórter, ele mesmo abordar as pessoas, além da reportagem, e explicar que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, em questão da acessibilidade. As vagas exclusivas sendo abordadas por pessoas que não são deficientes. Pois bem, passado uma semana, 2 semanas, a Globo ligou novamente. Eu não estava em casa, minha esposa atendeu e depois eu dei o retorno. Resumo: eu passei por uma sabatina para ver se eu tinha conhecimento, né? E até agora eu vou mandar um abraço aqui para o Caio Franco. O Caio Franco, que está na internet, ele era um dos produtores do programa do Jô na Globo, e depois ele foi trabalhar no Ratinho. Mas o Caio Franco, ele me entrevistou 2 ou 3 vezes por telefone, outros produtores também. Eu quero mandar um grande abraço ao Caio Franco, que foi através dele que eu fui aprovado para ir no programa do Jô, e pela primeira vez falar em rede nacional, na Globo. Só que eu nunca liguei para esse tipo de situação, né? Olha, eu vou estar na Globo e tal, não me toquei, a ficha caiu depois. Bom, resultado, eu fui aprovado e finalmente nós fomos agraciados. Agora eu vou lembrar a data, né? No dia 10 de julho de 2008. 10 de julho de 2008, finalmente eu fui no programa do Jô. E nós tivemos esse assunto de acessibilidade apenas na noite, hein? Apenas na TV, porque também o programa dele era transmitido, veiculado pela rede CBN de rádio, que pertence à Globo. Mas, dados oficiais, William, que era o seu diretor, gentilmente, eu pedi para ele, eu queria ter a curiosidade de saber qual é o meu Ibope da minha entrevista. E no outro dia ele passou para mim. Globo é Globo, não é? 14 milhões e meio de pessoas, 14 milhões e meio de pessoas, no dia 10 de julho de 2008, assistiram a minha entrevista. E a minha entrevista foi a mais longa, porque assim como o Jô tinha fama de cortar, saudoso Jô, cortar os entrevistados, né? Ele sempre teve essa fama. Eu não percebi, porque eu sempre falei demais e eu cortei o Jô. Eu cortei o Jô, tanto é que depois da gravação pedi desculpas, não é? E o Jô levou numa boa, falou: não, de jeito nenhum, o seu assunto era importante. Eu falei exatamente 14 minutos e 98 segundos. Faltava 2 segundos para 15 minutos. E olha só quem estava lá. Um grupo de médicos que são cantores, eu não lembro o nome deles. A Sônia Bride, que é repórter até hoje da Globo, do Globo Repórter e do Fantástico também, a Sônia Bride. O Valmor Chagas, saudoso Valmor Chagas, ator, que infelizmente faleceu. E o Fernando Haddad, que hoje é ministro do governo Lula, e também na época, eu não lembro, mas ele era ministro ou da Dilma ou do Lula. Então, essas pessoas foram convidadas, aliás, no dia das gravações, junto comigo. Então, a partir daí eu fiquei conhecido no Brasil inteiro, principalmente esse trabalho ligado ao jornalismo, conteúdo, acessibilidade. Fui convidado para trabalhar em várias emissoras de rádios, em outros estados, e em São Paulo ninguém me convidou.
Santo de casa não faz milagre. É interessante. Não estou reclamando, mas na época eu fiquei triste por isso. Eu nasci em São Paulo, não fui convidado por nenhuma emissora para trabalhar, emissora de rádio. Mas em outros estados eu fui convidado para trabalhar, inclusive no Rio de Janeiro. E depois a gente fez um contrato aí com a rede de rádios para fazer comentários sobre acessibilidade no finalzinho de semana, em uma rede de rádios oriundas lá do Piauí, Estadão do Piauí. Mas enfim, fomos convidados para trabalhar em televisão também, mas eu descartei porque eu não gosto de televisão e nem quero. Eu fui no jogo como entrevistado, mas trabalhar em televisão, nada. Ligeirinho, qual o significado dessa live? Pois é, eu sou observador das coisas. Então eu quero chamar a sua atenção agora, já que eu falei de Jacareí, puxar as orelhas de cada vereador desse mandato. Você que é vereador de Jacareí, nós temos 13 vereadores. Todos vocês me conhecem, todos vocês. Então eu quero partir de Jacareí, mas eu estou falando para o Brasil todo. Então, Câmara Municipal de Jacareí. Então, através da Câmara Municipal de Jacareí, eu quero chamar a atenção de todos os vereadores de todos os municípios do Brasil. Eu vou fazer um pedido, e para vocês não é difícil, é questão de boa vontade, é questão de coragem, é questão de valorizar o seu mandato. Primeira pergunta, antes de cobrar: vocês, vereadores de Jacareí, foram eleitos, então vocês têm que representar quem? Os seus eleitores, não é? É os eleitores, não é empresário, não é bambambam, não é artistas, é o povão. Então, eu quero perguntar para os vereadores de Jacareí, de todo o Brasil, de todas as câmaras, se vocês já foram até a Santa Casa, aí de Jacareí, se vocês já foram no hospital, no UPA, Dr. Telmo de Almeida Cruz, que é homenagem a um dos prefeitos que eu tive o prazer de conhecer, antes dele falecer, naturalmente. Foi um grande prefeito aí também. Então, é verdade que teve homenagem. Nós temos o UPA aí muito grande, que fizeram uma grande festa, demorou muito para ser inaugurado, Dr. Telmo de Almeida Cruz, em Jacareí. Nós temos como referência esse UPA. Nós temos a Santa Casa, que é histórica. Eu estou falando aqui sem medo de errar, porque eu tenho até provas aqui. E eu acho vergonhoso para vocês, vereadores. Eu vou pedir para que vocês façam um projeto-lei, nem que não seja aprovado, mas que vocês arregassem as mangas e façam isso que eu estou pedindo. É um absurdo, uma vergonha, uma falta de respeito a gente chegar em um hospital Telmo de Almeida Cruz, que ele é aparentemente maravilhoso, aí você depara com duas cadeiras de rodas, duas ou três, que parece depósito de lixo. Essas cadeiras que, na minha opinião, há muito tempo, e eu tenho reportagem que eu já fiz isso, essas cadeiras que na verdade é um tapa na cara de um cadeirante, é um tapa na cara de quem é aposentado, porque normalmente o aposentado, eu estou falando das pessoas idosas, que vai usar essas cadeiras para ficar ali quanto tempo? Meia hora? Ninguém fica meia hora em um UPA, ninguém fica meia hora em uma Santa Casa, fica 6 horas, 12 horas. Imaginem uma cadeira de rodas enferrujada, às vezes amarrada com um pedaço de gravata. Eu já vi isso. Se arriscar das pessoas, além de pegar doenças, caírem, levar um tombo dessas cadeiras podres. E de quem é a culpa isso aí? A culpa não é do vereador. Não, mas agora eu vou colocar a culpa em vocês também, porque é questão de gestão. Se nós temos a prefeitura, o prefeito, se nós temos um gerenciamento, diretores de hospital,
Será que isso aí é suprimento? Faz parte do suprimento. Essas cadeiras deveriam ser excluídas, jogadas no mar. No mar não, porque eu já estou dando uma visão de poluição. Elas deveriam ser descartadas. São ferros torcidos, joga para construir algo de útil. Todas as cadeiras deveriam ser, e não é luxo não, leves, primeiro para que o acompanhante, ou a própria pessoa, o paciente, eu estou falando o Brasil todo, pessoal, para que ela se locomovesse, porque afinal vai ficar talvez o dia inteiro para ser atendidas. Cadê a prioridade? A gente sabe que a prioridade é uma piada. Você entra numa Santa Casa, entra em um UPA, prioridade. Você não vê prioridade em porcaria nenhuma, salvo honrosas e raras exceções. Então, essas cadeiras de rodas, que é um lixo torcido, ferro velho. Eu pergunto, você que é diretor de hospital, você que é enfermeira, tudo bem, você é colaboradora, mas você que trabalha em hospital, você colocaria sua mãe ali? Colocaria seu pai para ficar numa cadeira de rodas dessa? Sem contar que as pessoas que são cadeirantes, que são idosas, o corpo dela começa a ficar mais frágil. Então o osso ali, as costas, as costelas, encostada nesses lixos de cadeira de rodas, em hospitais municipais, hospitais estaduais. Eu não vou falar de hospital privado, porque privado é privado, e normalmente hospital privado tem cadeiras de rodas de qualidade. Quando eu digo de qualidade, no mínimo, né? Tem que ser cadeiras leves, práticas. Eu não estou falando motorizada não, eu estou falando cadeiras de rodas decentes, que é essas feitas de alumínio. Agora, o que eles fazem, os políticos de modo geral? Eles dão de ombros, porque a mãe dele não está usando o serviço público, não é, vereador? O seu pai não está usando, seus filhos não estão usando, o senhor não usa cadeira de rodas, e não usa hospital público, não é? Então, eu estou chamando a atenção dos 13 vereadores de Jacareí, Vale do Paraíba, para que vocês coloquem, criem uma ideia aí, para excluir todas essas cadeiras, joga no lixo, pega um caminhão, tira tudo, cadeiras de rodas de alumínio. Quem vai pagar? Ué, coloca uma emenda aí. Vocês são vereadores, você, cidadão, munícipe de Jacareí, cobre do seu vereador como eu estou cobrando aqui. Estou cobrando de todas as câmaras municipais, que no Brasil todo tem esses lixos, essas porcarias. Só para você ter uma ideia, essas cadeiras de rodas, está caro ainda, está caro. Nova, você vê pela internet, custa R$700. R$700 está caro uma cadeira de rodas dessa, que é para deixar você com mais doença. É vergonha. Aí eles estão preocupados mais em economizar, para sobrar mais para suas emendas, para distribuir para os coleguinhas, para serem reeleitos nas próximas eleições. Então, vereadores de todo o Brasil, vamos tomar vergonha na cara e fazer, vocês todos aí, algo para tirar esses lixos, essas cadeiras de rodas e ferro, porcarias remendadas nas santas casas e UPAs e AMES de todo o Brasil. Vereadores de todo o Brasil, tomem vergonha na cara de uma vez por todas. Eu estou cobrando e vou cobrar. E vocês, munícipes, moradores de todas as regiões do Brasil, cobrem do seu vereador. Eles têm obrigação de atendê-los. O que você achou dessa live? Vamos valorizar as pessoas idosas, não apenas conversar com essa conversinha fiada de internet. Netinhos beijando o avô uma vez por ano. Ontem eu comentei sobre isso. Tem, claro que eu não estou generalizando. Você já visitou um asilo? Já visitou? Já conversou com os vovôs e as vovós?
vou estender, porque aí a gente vai falar de outro assunto, mas tem muita gente fazendo média só para viralizar, monetizar, e na própria família não cuida dos idosos, das pessoas com deficiência, crianças precisando de medicamentos, e o vereador está ali, dando emenda para o vizinho empresário. Mães, desde a madrugada de hoje, eu não preciso nem saber, nem está desde ontem, domingo, aguardando serem atendidas. Aí está lá, alguém na cadeira de rodas. Quanto tempo está aqui? 6 horas, 8 horas. Sai da Santa Casa pior do que entrou. Sai do UPA pior do que entrou. Sai da AMAS. Como nós estamos falando no Brasil todo, as casas de saúde, não é? Então, nós temos que passar esse país a limpo, mas de forma geral. Veja só os nossos políticos de Brasília. Eu estou falando das câmaras municipais, mas é apenas um exemplo de que acontece a nível Brasil. Esses orelhudos, esses políticos, todos eles, salvo honrosas e raras exceções, eles ouvem a gente aqui. Eles estão preocupados com a família deles, enriquecimento. Veja aí os deputados federais. Nós temos 513 deputados. Em 10 minutos eles aprovaram, todos eles, partido de esquerda, direita, centrão. Por isso que eu digo, todos eles, é farinha do mesmo saco. Eles aprovaram em 10 minutos o contrário, inversão de valores, o aumento de políticos, o aumento de deputados federais nas próximas eleições. Ou seja, nós temos 513, agora vai ser 530. Um custo enorme que você, ouvinte, vai pagar. Você é obrigado a pagar, porque essa cambada de vagabundos sim, porque quem aprovou o aumento de deputados e para a gente pagar, vocês são vagabundos, tá bom, deputado? Não gostou? Converse com a gente aqui pessoalmente. Tem coragem? Não seja covarde, fale com a gente ao vivo aqui. Estou chamando para briga no sentido real de falar com a gente aqui ao vivo na live. Você que votou a favor dessa vergonha de aumento de colegas para a gente pagar, isso é uma vergonha. Sabia disso, ouvinte? A própria imprensa, essa mídia sem vergonha, publicou na primeira vez, segunda, e agora todo mundo esqueceu. É igualzinho o roubo dos aposentados do INSS. As notícias já estão, era manchete, agora é só no rodapé. E teve um ministro orelhudo aí que disse que eles não estão com pressa para devolver o dinheiro. Para roubar é fácil. E aliás, ninguém foi preso, você percebeu? Ninguém, absolutamente ninguém foi preso dessas cambadas e ladrões do INSS. Esse é o Brasil com Z. O Brasil que já foi vendido, mas a culpa também é nossa. Porque eles estão lá porque nós votamos neles. Vou repetir, são tiriricas. Nós temos tiriricas em todo o Brasil. O que é tiririca, Ligeirinho? Tiririca, e você é culpado. Não tem um deputado tiririca? Me diz qual a necessidade que nós temos de eleger, eu não elegi, você elegeu, um deputado chamado Tiririca, que ele mesmo disse que ele está ali para atender só o partido político. Se o partido pedir para votar sim ou não, pouco importa. Sabe por quê? Porque o deputado Tiririca, aliás, ele nem precisa mais de ninguém. Já vai sair dali aposentado, porque cada deputado federal, todo mês, o deles estão garantidos, e nós que pagamos. Só para vocês terem uma ideia, cada deputado federal tem direito todo mês a 50 mil reais apenas de plano de saúde. Quem paga? Você não tem plano de saúde, mas você paga 50 mil reais para cada deputado. 503 deputados, soma aí. Nem vou falar do salário deles, mas só plano de saúde. Aí eu estou falando da falta de cadeira de rodas. É uma inversão de valores, não é? É uma vergonha. Eu tenho vergonha de vocês, deputados federais. Eu tenho vergonha de vocês, senadores. Casas das mães Joanas. Mas, repito, a culpa é nossa.
Pense bem. Político tiririca é rato. Para quem serve rato? Para quem serve pombo, barata. Uma ótima semana, um ótimo mês. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Bom dia.